Amados, bom dia. Hoje é dia 15 de julho do ano da graça de 2026. Continuamos a olhar para o texto do livro de Juízes. E no capítulo 4 nós encontramos então uma intervenção surpreendente de Deus, quando Deus levanta uma mulher como juíza e uma líder para dirigir o povo, conduzir o povo em obediência ao Senhor. E, como lembrávamos ontem, de facto não há limites para a intervenção de Deus. Deus faz quando quer, como quer, com o que quer. E não, nunca haverá limites para essa sua intervenção. E nós precisamos de compreender isso. Precisamos ter essa disponibilidade para perceber isso. Mas no capítulo 4, quando Deus levanta esta mulher, ela chama Baraque, alguém para que pudesse ir e pudesse pôr em prática os planos. O versículo 4 é interessante porque no versículo 6, aliás, do capítulo 4, Débora chama Baraque, mas lembra aquilo que Deus já tinha dito. Portanto, Débora não está a dizer nada de novo. Diz o versículo 6, mandou ela chamar Baraque, filho de Abinuão, de Quedes Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai, leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens, filhos de Naftali, e eu farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Císara, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e os seus tropas, e o darei nas tuas mãos. Ou seja, Débora chama Baraque e lembra: Deus já não deu uma ordem. O versículo 8 o versículo 8 diz o seguinte: Então disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ou seja, Baraque hesita, Baraque sabe a ordem do Senhor, mas não a cumpre, mais uma vez. Mais uma vez, uma imagem daquilo que temos visto acontecer ciclicamente na vida do povo de Israel. Mas aqui creio que há um ensino que nós precisamos mais uma vez de registar e de lembrar. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus diz alguma coisa, não pode haver hesitações nem medos. Tem que haver obediência. E uma obediência incondicional. De facto, Baraque dá-nos aqui uma imagem daquilo que não pode acontecer. É saber aquilo que Deus lhe disse, ser lembrado daquilo que Deus já disse e não obedecer. E por isso precisamos muito de entender. O Senhor fala connosco, nós temos acesso à Sua palavra, Ele fala connosco de muitas formas, sempre confirmado pela palavra. Temos a Bíblia como o nosso alicerce da comunicação de Deus e nós temos ouvido aquilo que o Senhor nos tem falado. Pela ação do Espírito Santo, Ele fala através dessa palavra, muitas vezes, ao nosso coração, de forma renovada, mas Ele fala. E, amados, quando Ele fala, de facto, não pode haver hesitações. Aquilo que tem que acontecer é o exemplo que Débora nos dá aqui. É preciso ir. Aliás, no versículo seguinte, dá-nos uma imagem de uma líder realmente exemplar. No versículo 9, ela respondeu: Irei contigo, irei contigo. Débora estava muito mais preocupada em obedecer ao Senhor do que lidar com os medos e as hesitações de Baraque. E por isso, de uma forma determinada, disse e respondeu: Sim, eu vou contigo e vamos juntos fazer aquilo que o Senhor nos pediu e nos mandou fazer. É bom ter pessoas ao nosso lado deste calibre, mas por outro lado, o exemplo de Baraque chama-nos a atenção para aquilo que não deve acontecer na nossa vida quando Deus fala, quando Deus nos dá alguma orientação, algum mandamento para algo da nossa vida, que tudo o que nós temos que fazer
é obedecer. Que o Senhor continue a falar connosco, que Ele continue a intervir e a falar aos nossos corações, dirigindo, e já agora que Ele continue a levantar líderes, pessoas ao nosso lado, como Débora, que nos lembram aquilo que Deus já disse e que nas hesitações estão connosco. Que o Senhor nos abençoe. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.